vamos lá, vamos repercutir então mais um jogo do nosso Inter. Internacional empata por 1-1 contra o Nacional pela fase de grupos de Libertadores. E cara, é preocupante o resultado. Cara, é muitos pontos a se dizer, tá? Porque pode ser positivo, eu acho difícil, mas se dá pra acreditar, é preocupante. Cara, podia ter vencido, era só ter segurado. Mas vamos lá, pessoal. Hoje também eu tô o dia todo hoje. O dia todo não, mas manhã inteira e tarde inteira acompanhando as repercussões lá do Messi. E o Messi foi anunciado pelo Inter Miami. Estavam dizendo que ele ia pro Grêmio, no fim foi parar no Inter. Mas não foi o nosso Inter, né? Foi o Inter Miami. Então amanhã eu vou postar vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Não postei hoje por causa que realmente ia ficar muito conteúdo um em cima do outro. Então acho melhor postar amanhã com calma, uma análise tranquila. Porque, cara, muito louco isso. Mas vamos lá. Antes eu quero te pedir, se tu é novo por aqui, se inscreva aqui no canal. Deixa o teu like e ativa o sininho. Tua inscrição, importantíssima. Chegamos aí a 1020 inscritos. Vamos aí rumo a 1500, né? Acredito 1100. Aliás, 1.200 inscritos, perdão. 1.200 inscritos. Vamos logo a 1.500, né? Depois 1.300, 1.400 e por aí vai, né? Eu creio que nós podemos chegar lá. Deixa o teu like, o like é importantíssimo aqui no vídeo, tá? Esse certinho. E ativa o sininho que tu vai ser sempre notificado quando eu entrar vídeo novo aqui no canal. Sou torcedor colorado, também sou torcedor do Barcelona, né? Por isso que, se tu não pegou o contexto, por isso que eu tava falando do Messi. Porque aqui no canal nós postamos vídeos sobre o Inter, sobre o Barça. Siga no Instagram e no Facebook do canal. Vai estar na descrição aqui do vídeo, tá? Quem acompanhou lá viu hoje, eu postei mais lá sobre a questão Messi. Mas vou postar aqui no canal amanhã então, tá? Vamos lá, pessoal. Cara, vamos falar desse jogo. Primeiro, não sei nem se eu começo pelo jogo, se eu começo pelo grupo. Mas vamos falar do jogo então, tá? O Internacional hoje enfrentou o Nacional do Uruguai fora de casa, tá? Eu já imaginava que, e eu não lembro, eu devo ter falado isso no pós-jogo lá no jogo contra o Beira-Rio. Um empate no Uruguai não era ruim resultado desde que tu vencesse o jogo no Beira-Rio. No momento que tu vence o jogo no Beira-Rio, tudo bem empatar lá no Uruguai. Poxa vida. Mas, no momento em que o Inter não venceu o jogo no Beira-Rio, o Inter trouxe pro jogo de hoje algumas coisas que deveria ter feito. O Inter trouxe um tamanho pro jogo de hoje. Porque o Inter empatou com o Independente Medellín na primeira rodada. Ok, ganhou as duas do Metropolitanos, mas empatou com o Nacional. Então o Inter fez 8 pontos, quando poderia ter pelo menos feito uns 10. Então o Inter trouxe para esse jogo de hoje uma pressão. E lembrando, o Metropolitanos é o quarto do grupo com 0 pontos. Se o Internacional ganha hoje, o Internacional chega a 11 e passa, né? O Inter chegou a 11, passa, e o mínimo de um empate na última rodada poderia o dar a liderança do grupo, mas pelo menos o Inter encaminhava a classificação. Porém é isso, o Inter nessa temporada, ele em muitos momentos de decidir, de ser decisivo, o Inter tem falhado. Mas o Internacional hoje então teve esse contexto no jogo. Talvez o contexto rivalidade ficou mais pro jogo de Porto Alegre, quando o Nacional começou a provocar com aquele escudo. Não sei se o Nacional começou a provocar, também não sei se foi meio sem querer, mas vocês viram que dessa vez eles não botaram o escudo do Inter azul. Mas isso já virou uma polêmica, a união das duas torcidas, Grêmio e Nacional, tava um clima muito de rivalidade naquele jogo. Não senti tanto esse clima nesse, acho que até por ser lá no Uruguai e tal. Mas o Internacional que, de qualquer maneira, poxa vida, é difícil jogar lá, né? Querendo ou não, é um time histórico, é um estádio histórico, internacional, na verdade, é um duelo histórico da Libertadores, duas equipes tradicionalíssimas de Copa Libertadores, por mais que o Inter seja maior que o Nacional e que a camisa do Inter seja um pouco mais pesada, mas ainda assim são duas camisas pesadas do futebol sul-americano e duas camisas bem conhecidas do futebol sul-americano. Então, acho que pelo menos o duelo de hoje fez jus ao jogo. E o Internacional hoje jogou bem. E lá, jogar no estádio do Nacional, difícil missão, né? A torcida do Internacional que se fez presente lá deu show, mas a torcida do Nacional também deu show. Então acho que deu um clima bem Libertadores. Acho que do jogo de maneira geral foi um jogo bom de se ver, né? Um jogo de Libertadores, um jogo Nacional-Inter, bonito, pegado, na cara de Libertadores. E com este contexto do Inter, então, podendo, né, encaminhar sua classificação hoje.
O Internacional hoje foi, né, com o John de volta, começou o René, então voltou. Hoje o mercado retornou, mas não acho que o mercado ainda tá naquele ritmo bom dele, tá? Voltou ali com o Vitão. Hoje o Rômulo, então, foi como meia. Lembrando que o Nico Hernandes não poderia jogar, e isso faz pensar que o Nico Hernandes pode ganhar a vaga de titular, uma vez que o mercado, para muitos, possa ter falhado, né, no gol do empate que a gente vai falar daqui a pouco. E cara, no ataque então o Mano aparentemente deixa o Wanderson no banco, e aí eu acho que retorna naquela de o cara não desempenhou muito bem no último jogo, vamos colocar quem desempenhou bem. O Wanderson de novo não fez uma boa partida. O Mano então hoje deu a resposta deixando ele no banco, quando entrou de novo não fez uma boa partida, então o Mano optou por começar com Pedro Henrique, também com o Luiz Adriano. Então isso é uma coisa que eu gosto no Mano, que é o quê? Ele vê que o cara não foi tão bem assim, já não tem problema em deixar no banco, ninguém é insubstituível. Mas vamos lá, o Internacional começa bem. Na verdade, talvez hoje foi o jogo que o Inter correu nos 90 minutos. É bem verdade que nesse jogo o Inter tinha uma questão diferente, que era o quê? Que era um time que ia atacar o Inter. Não ia ser aquele jogo que o Inter ia pegar um time fechado e que o Inter ia ter que estar correndo atrás, não. Um jogo de trocação. O Inter ia ter que usar assim a sua arma de velocidade, de correr, mas também ia poder em muitos momentos se defender. Tá? Não ia ser só aquela coisa do Inter que não cria, do Inter que não chega, porque vai enfrentar um adversário fechado. Não. Hoje o Internacional enfrentou um time que respondeu ao Inter. Hoje o Internacional enfrentou um time que atacou também. Né? E o Inter conseguiu jogar um jogo equilibrado e bom contra esse time do Nacional. O Nacional atacava, o John fez defesas importantíssimas, seguro, né? Acho que a zaga do Inter também foi bem no primeiro tempo. O Internacional, numa questão de ataque, conseguiu. Acho que nos primeiros minutos ainda estava se encontrando, mas ao longo da partida com o Pedro Henrique, que hoje fez uma partida espetacular na criação, Alan Patrick, que é mágico, né? Alan Patrick incrível. Acho que o Rômulo também jogou bem, foi raça, camisa do Inter. E o Inter conseguia sim entrar com perigo também na área do Nacional, muitas vezes não tendo feito gol já no primeiro tempo, por causa das boas defesas do goleiro Solari, né? Do grande goleiro do Nacional. Então, cara, o Inter fez um bom primeiro tempo, o Inter fez uma boa partida, segundo tempo também, e dada essa coisa de que era uma trocação, né, o Inter ataca, Nacional ataca, o Inter conseguiu correr os 90 minutos, o Inter conseguiu jogar, já deu uma boa melhorada na preparação física, que eu acredito que no intervalo de jogo todos nós estávamos assustados nessa altura do campeonato, 0-0. E numa dessas jogadas, né, acho que os principais líderes de busca, de criação de jogada do Inter, que protagonizaram então esse gol, o gol de abrir o placar pro Internacional. Um belo passe do Pedro Henrique pro Alan Patrick chegar e fazer um golaço da cara Libertadores e fazer 1-0 pro Inter. Tá certo que em algum momento o Mano vai ter que substituir, mas o time decai, né, com as substituições. Com o Alemão e com o Wanderson, o time dá uma boa piorada, uma baita piorada. O Wanderson não entrou bem. E aí vem a lamentação, né, cara? O Inter encaminhando 1-0 e às vezes tem erros que não dá pra cometer em noite de Libertadores. O Inter até se livra de um pênalti, mas não dá pra cometer em noite de Libertadores. Né? Não sei se de repente o Inter não podia ter perdido gols que perdeu no primeiro tempo. Ok, o Johnny teve um lance muito importante que eu acho que foi milagre do Solari, do goleiro do Nacional. Outro chute também, milagre também. Várias defesas. Então não dá pra dizer que o Inter não criou, que o Inter não tentou, que o Inter não chegou. Mas, cara, não dá pra falhar em noite de Libertadores. E aí, num lance, num descuido, simplesmente o Nacional pode ter encaminhado a sua classificação no mínimo a segundo lugar. Porque numa bola aérea defensiva, uma falta bem próxima, o Internacional toma o gol de empate nos minutos finais, né? Praticamente nos últimos minutos. 43 ali do segundo tempo, tendo feito o seu primeiro gol próximo aos 18 do segundo tempo. O Internacional fez seu gol próximo aos 18 do segundo tempo, toma um empate, 43 minutos. E aí, 1-1, termina o jogo. Tava encaminhando, cara. Então a sensação que fica é que o Inter jogou bem. O Inter teve bons destaques no jogo de hoje. O Internacional jogou pra ganhar. Não tem muito o que reclamar que hoje o Inter... Mas não segurou. Não segurou. Além de que perdeu muitos gols, não segurou. Não segura o resultado. 1-1. Era só ter segurado no fim. E aí vem aquele problema, bola aérea. O Mano chegou a pôr 3 zagueiros, né, pra se defender. Acho que as atitudes do Mano no jogo de hoje também foram boas, né? Ele colocou o que tinha ali, deu pra mexer mais taticamente no time. Mas a bola aérea defensiva ainda tem que ser consertada. Cara, e o pior não é nem isso. O jogo bom, o jogo de Libertadores, 1-1. Mas o pior é o grupo. Porque agora,
amanhã, Independente Medellín e Metropolitanos se enfrentam, ok? Vamos dizer que aconteça um milagre, né, de dar um empate lá de Medellín e Metropolitanos. O Medellín ia a 8 pontos. Mas ainda assim, o Medellín viria por um empate, dependendo de saldo de gols, ou, vamos dizer melhor, o Medellín viria para ganhar do Inter e poder matematicamente se classificar, tá? Ainda assim. Seria um grande erro do Medellín perder para o Metropolitanos, tá? E eu tô falando aqui erro, milagre, porque o Metropolitanos é o último colocado do grupo. É 0 pontos, já tá eliminado. E o Medellín, se ganhar amanhã, o Medellín vai para 8, 9, 10. Então o Medellín assume a liderança do grupo. Liderança que já foi do Inter, provisoriamente. Aí vai para 10 pontos o Medellín. E aí o que acontece? O Medellín vem pro Beira-Rio, podendo, com um empate, chegar a 11 pontos, caso vença amanhã, e se classificar. E aí, o Nacional, que fez 8 hoje, ganha do Metropolitanos e passa o Inter. Ou seja, com um empate é o suficiente para o Inter ser eliminado na última rodada. Derrota eu não vou nem falar, tá? Porque o Metropolitanos tem 0 pontos, quarto colocado, já eliminado. O Internacional vai ter que vencer. Vai ser feito de novo o Rosa de Fogo? Vai, provavelmente. Internacional, a torcida vai dar a resposta, a gente sabe, porque a torcida ama esse time. Mas a preocupação é grande, o medo é grande, porque toda vez que teve que definir algo nessa temporada, o Inter falhou. Cara, eu cheguei até a imprimir aqui, ó. Aqui, cara, é preocupante, né, esta situação deste grupo. Acho que vai ficar virada aí, né? Mas olha só, cara, então essa é a nossa situação do grupo. Essa é a nossa situação do grupo Internacional com primeiro. Então vocês veem que o Internacional é primeiro, o Internacional tem 9 pontos. O Nacional, que é segundo colocado, tem 8. Que se o Nacional ganhar do Medellín na última rodada, do Metropolitanos na última rodada, o Nacional vai a 11, 9, 10, 11. E o Medellín ganhando amanhã do Metropolitanos, o Medellín precisa de um empate para passar contra nós aqui no Beira-Rio. E o Inter, obviamente, vai depender só de uma vitória, mas só de uma vitória. Um empate já não favorece o Inter. Um empate já não favorece o Inter. Então o Inter é só vencer, é vencer ou vencer na última rodada. Então, cara, boa atuação do Inter, sim. Vimos alguns aspectos que já pode ser alguma mudança do Flávio de Oliveira na questão física, sim. Jogadores jogaram bem. Pedro Henrique, Alan Patrick, Rômulo, gostei de ver, Jean Dias, a maneira que o Inter se portou como um time grande durante a partida, sim. Mas o contexto. Aquele ponto lá em Medellín perdido, os 2 pontos perdidos. Não podia ter tomado gol lá no Beira-Rio. Aí, cara, os 2 pontos perdidos contra o Nacional no Beira-Rio, os 2 pontos perdidos contra o Medellín na Colômbia. Podem fazer falta, cara, podem fazer falta. Mas, então essa fica a preocupação. Porque agora o Inter vai ter que fazer realmente de novo uma grande noite. Que não fez talvez ainda nessa temporada, tá? Mas eu quero acreditar que agora vai ter essa parada FIFA. Bom que o Inter ganhe do Vasco domingo, pra no Brasileirão ir respirando, pelo menos, longe do Z4. Porque as informações dão conta de que o Inter anunciará o Enervalência segunda-feira. Bom, vem Enervalência, Arangues, né? Já vai em ritmo de jogo. Não sei quem mais que o Inter pode anunciar nessa abertura de janela. Sempre vai aparecer um nome. Não consegui com o Ediar, mas sempre tem um nome aqui e ali. A gente ainda acredita que pode ser realmente a grande, o momento do Inter, que essa parada da FIFA sirva, cara. Porque o Inter, se passar para as oitavas da Liberta, eu acho difícil o título, mas vamos de fase em fase. Vamos de fase em fase, tá? Enfim, cara, amanhã vai ter vídeo novo aqui então. Quero falar sobre Messi, Barcelona, expectativas agora, porque bola, vida que segue, o Barça não conseguiu contratar o Messi, mas é isso. Tem outros nomes muito bons para o Barça contratar. Na questão do Inter, voltamos a falar de Internacional domingo, né, no pós-jogo, porque sábado vamos ter o time da rodada do Cartola. Sexta-feira eu quero falar um pouco sobre a final da Champions, né? E é isso, semana que vem vai ter live aqui. Tamo junto, valeu, Dale Inter e Visca Barça. Valeu, te inscreve aí. É isso, pessoal, um empate que fica com gosto de podia ter vencido.